Lá vou eu arrumar encrenca com os justiceiros sociais de novo. Né? Pois é. O tema do vídeo de hoje é whitewashing. Whitewashing. É whitewashing. Whitewashing. No, God! Whitewashing. ホワイトウォッシングね。Essa porra aí. É um assunto delicado, é um assunto que eu não tenho lá grandes estudos, grandes opiniões formadas. Então a chance de eu pisar na bola, de eu falar besteira, é grande. Isso é só um vídeo opinativo, tá? Eu não sou dono da verdade. Eu nunca sou. Eu preciso avisar isso, né? Tem gente que acha, né? Depois fica comentando verdades nos comentários. Pois é. Eu não quero entrar muito na definição do que seja whitewashing, porque senão vai ficar um vídeo tamanho pirula. Mas é basicamente aquela velha mania que o cinema norte-americano tem de trocar a etnia de personagens numa história. Seja ficção, documentário, biografia, tutorial, etc. De sua etnia original por um caucasiano, europeu, branco, texano, canadense, americano, branco, etc. Inclusive, a expressão idiomática whitewashing significa limpeza, né? É usar a limpeza, né? Tipo, como aquele que lava mais branco, whitewashing. E eles começaram a utilizar essa expressão idiomática para criticar obras cinematográficas que fazem essa prática. A gente tem diversos exemplos na história do cinema americano. O exemplo mais clássico que eu consigo lembrar é Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra. E o mais contemporâneo que eu consigo lembrar, né, foi a anciã no filme do Doutor Estranho. O mais bizarro desse exemplo, desse último exemplo aí do filme Doutor Estranho, foi a justificativa. Eles substituíram um personagem chinês estereotipado, mudando a etnia, o sexo e a origem do personagem. Um personagem que teria vivido milhares de anos e teria uma origem celta. Eu diria que foi até um ato nobre, né? Se não fosse a justificativa, a intenção, né? A justificativa, que é tornar o filme mais aprazível ao mercado chinês. Que tem o hábito de censurar filmes estrangeiros que colocam chineses em situações estereotipadas. Olha, eu gostei do filme, né? Mas eu achei complicado. Então eu vi esses dias lá na Groselha, né? Um vídeo pequenininho comentando sobre os filmes que estariam cometendo whitewashing esse ano. E entre a lista dos citados estava lá Ghost in the Shell. O Fantasma do Posto. Quem me acompanha sabe que eu sou muito fã dessa animação, que eu tô muito empolgado pra ver esse filme, que eu também tô muito com o pé atrás, vamos combinar. Mas vamos analisar a obra. Para começo de conversa, a heroína do filme, Major Kusanagi, ela não é nem japonesa, nem chinesa, nem branca, nem índia, nem azul, nem vermelho, nem... Ela é um ciborgue. Quase tudo nela é sintético, a não ser o sistema nervoso central. Já existem histórias sobre a origem da Major Kusanagi, tem um anime novo que fala sobre isso. A origem do personagem tá no plot do filme, aparentemente, mas se eu não estou enganado, eu posso estar enganado, num certo período, né, do material canônico, eles fazem polêmica, inclusive, com o sexo da personagem, porque se ela é um ciborgue, o corpo dela original pode ser de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer largura e de qualquer sexo. Então fica essa polêmica se a personagem original era Benino ou Benina. Então eu acredito que a personagem Major Kusanagi não necessariamente precisa ser representada por uma atriz japonesa. E Ghost in the Shell é ambientado num universo cinematográfico, literário, de HQ, desenho, anime, cyberpunk, e que tem alguns ingredientes na sua narrativa que são tradicionais. 2 deles, globalização ao extremo e multiculturalismo ao extremo. E é assim desde o primeiro Blade Runner, que a gente pode dizer que foi o primeiro filme, não necessariamente a primeira história, né? A gente tem o Neuromancer também, mas o primeiro filme ambientado num universo cyberpunk, um filme que inspirou todos os outros filmes, todos os outros jogos, todos os outros RPGs sobre esse assunto. Ghost in the Shell é ambientado numa cidade fictícia chamada Port City. Então, inclusive, os autores do primeiro anime se inspiraram principalmente em cidades orientais chinesas, com toda aquela megalomania por superpopulação, megalópole, daquelas cidades. A sujeira é muito presente nas animações, a poluição visual, e o traço dos próprios personagens é tendenciosamente multiétnico. A gente tem o Batou, que tem esse jeitão de personagem de filme brucutu yankee. A gente tem o Togusa, que esse sim se parece com o japonês, e detalhe, ele é um personagem importante da história porque ele não é um ciborgue, ele é feito de carne e osso. E a gente tem o chefe da seção 9, Aramaki, que ele incorpora de certa
certa forma, o estereótipo do velho sábio oriental, que é presente em diversas obras de mangá e anime japonês. Inclusive tem esse personagem aqui que eu acho muito interessante. Eu mesmo não saberia dizer qual é a etnia dele, se ele é negro, se ele é latino ou se ele é uma mistura dos dois, que é um personagem bastante interessante na animação original. E eu acredito que, observando o anime dessa maneira, a produção do filme está sendo cuidadosa com o casting de seus personagens. Vamos combinar, né? Japonês é tão colonizado culturalmente quanto brasileiro. Eles pagam um pau pra cultura ocidental, inclusive pra cultura americana. Eles consomem tudo, por mais que eles também tenham, né, uma cultura de preservar as tradições, eles consomem lixo cultural americano tanto quanto a gente. Ao ponto da gente se perguntar, né, se uma japonesa fosse virar um ciborgue, ou se um japonês fosse virar uma ciborga, que etnia que ele escolheria? Essa questão, inclusive, da colonização cultural depois do pós-guerra no Japão é uma questão tão interessante que já foi explorado pelo próprio cinema japonês. Uma coisa que valeria um vídeo só pra isso, mas como eu não sou muito escolado em Akira Kurosawa, eu ia levar bem uns 5 anos pra fazer esse roteiro. Aí eu me pergunto, né, antes de qualquer coisa, será que algum japonês se sentiu realmente incomodado com a troca da etnia da Major Kusanagi? E é sério, isso não é uma afirmação, é uma pergunta. Se alguém tiver algum testemunho, alguma prova, algum artigo falando sobre isso, por favor, colocar nos comentários, eu tiro da caixa do spam. E eu acho que a produção do filme vem se esforçando bastante para honrar o universo canônico, né? Inclusive, eles fizeram uma puta publicidade disso. Teve aquele evento lá com o Kenji Kawai, com o Kenji Fofinho. Uma coisa que eu achei muito legal do filme é que eles contrataram atores japoneses que vão falar japonês, que eu acho que é uma realidade bastante provável numa cidade extremamente globalizada, extremamente multiétnica, que as pessoas falem várias línguas. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre Ghost in the Shell, mas aí, né, ia virar Titanic, 3 horas de vídeo, então corta pra conclusão. Ok, Ghost in the Shell estaria praticando whitewashing. Mas antes de concluir, afinal de contas o filme ainda não saiu, né? Propaganda de que, né, é só promessa, a gente tem que ver o material. Mas antes eu gostaria de colocar algumas reflexões. Whitewashing é um problema? Antes de responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de cinema yankee, né? Cinema norte-americano, que é uma puta indústria cultural do caralho, que eu assisto, que você assiste, que eu me divirto, que você se diverte. Mas eles fazem filmes norte-americanos pro público norte-americano. E casualmente eles exportam esses filmes pro resto do mundo, que gira aí alguns bilhões de dólares por ano. Mas antes de responder a pergunta, não seria um pouco de colonialismo cultural da nossa parte se importar tanto com isso, com a incompetência dos norte-americanos em satisfazer na nossa vontade de ver a nossa identidade no filme deles? E é uma pergunta mesmo, eu não sei, eu acho que a gente tem que refletir antes de responder a pergunta sobre whitewashing. E sim, o cinema norte-americano é racista. Muitas vezes racista, muitas vezes preconceituoso, muitas vezes xenófobo, muitas vezes machista, muitas vezes homofóbico, muitas vezes transfóbico, porque é o reflexo de uma sociedade que sofre de problemas de preconceito. Talvez a situação dele não esteja melhor do que a nossa, não esteja pior do que a nossa, mas é um país diferente, que sofre preconceitos de diversas naturezas, que já foi muito pior no passado, mas esses preconceitos eles vão sim se refletir na sua mídia, na sua indústria cultural, na sua arte. Isso acontece aqui no Brasil também. E eu diria mais, isso acontece para o bem e para o mal. Se em algum momento algum filme deixa escapar alguma forma de preconceito, nós também temos ótimos filmes discutindo o assunto. Isso vem acontecendo desde muito antes de Faça a Coisa Certa de Spike Lee até Estrelas Além do Tempo, que é um filme que retrata cientistas negras na NASA. É um filme que eu ainda não vi, mas que eu tô doido pra ver. O cinema norte-americano faz isso, o cinema japonês faz isso e o cinema brasileiro também faz isso e faz muito bem. Cidade de Deus é amor. Amor. E discutir isso através do cinema, da arte, do teatro, da música é muito bom, né? Né? Vimolit, filme sobre negro gay maconheiro que sofria bullying e não tinha como não levar Oscar, prêmio de melhor filme para a esquerda.
Mas por outro lado, de fato, né, quando a indústria de cinema americano vai contar uma história fora do lar deles, né, especialmente uma história que não pertence à sua cultura, né, de pessoas que não pertencem à sua cultura, seria interessante eles se esforçarem, né, fazer uma forcinha, fazer um esforcinho, né, por favor, obrigado, de nada, pelo amor de Deus. Tem um problema. Sem problema. Tá demais. Porra! Amarela! Faz aquele cubizinho, Tino. Vamos, bora! Eu acho que a indústria americana, a academia, eles estão se esforçando sim para trazer para os seus filmes, né, a representatividade de todos os grupos sociais da nossa sociedade. Não é um trabalho perfeito, mas vamos combinar? A prova de que tá dando certo é que tem muita gente babaca reclamando. Então, whitewashing é um problema? Eu acredito que sim, mas uma coisa que me preocupa quando a gente discute essas coisas é que a gente deve dar a devida proporção aos devidos assuntos, às devidas polêmicas, aos devidos problemas. Às vezes eu acho que os movimentos sociais exageram na carga, dando prioridade a assuntos banais quando tem assuntos muito mais sérios a serem discutidos. Exemplo, se discute muito a objetificação da mulher nos jogos de videogame e o uso de personagens sexualizados, né? É pra agradar fã punheteiro de jogo de videogame, blá blá blá, essa coisa da League of Legends. Teve até a polêmica da personagem brasileira no jogo do Street Fighter, né? Que, né? Gostosa, viu? Bonita. Eu acho que é uma polêmica saudável, sim, que tem que ser discutida, sim, mas eu tive a impressão assim, tá? Posso estar errado. Toda essa gritaria, né, sobre personagens femininas, usando armadura em forma de biquíni de alumínio pra vender bibelô, né, e agradar gamer punheteiro, acabou abafando outras polêmicas que eu acho muito mais importantes, como, por exemplo, o assédio que as meninas sofrem nos ambientes de jogos virtuais, que é coisa muito séria. Dentro do jogo, elas são xingadas, ou elas são assediadas, ou elas são assediadas, né? Existe sempre essa suspeita de que uma personagem feminina é um fake shemale, pra roubar item de jogo. Filhão, se você dá seus itens de jogo pra uma shemale, seja ela fake ou não, tu é trouxa, palhaço. E agora as meninas têm que ficar pagando peitinho pra provar que é menino dentro do jogo. Vai tomar no cu, vai. Vai se fuder. Tem grupos aí, tem fóruns aí que tratam mulher como se fosse lixo. Inclusive essa cultura aí do pedochâner, né, tem muito a ver com esse negócio que a gente tá conversando aqui. Eu acho que se os movimentos sociais se organizassem, né, pra identificar esses players que cometem esse tipo de assédios, pra denunciar pros servidores dos jogos, pra banir esses filhos da puta, ia fazer muito mais sucesso. Quest concluída com sucesso. Dá muito mais resultado do que ficar fazendo textão no Facebook sobre bibelô em forma de computação gráfica de CG no OpenGL. Não estou dizendo que é errado discutir esse assunto, não estou dizendo que é inútil, só estou dizendo que existem prioridades. Dar o devido valor ao devido peso das devidas coisas é fundamental. E se eu não me importasse, voltando ao whitewashing, se eu não me importasse com whitewashing, eu teria assistido O Último Samurai. Por exemplo, né? Que é um filme que eu coloquei na categoria nunca vi, não gostei e nunca verei. Posso estar sendo preconceituoso? Posso estar sendo preconceituoso. Mas me doeu os olhos ver, né, um filme ambientado, sei lá, no final lá do Shogunato lá com os samurai, no início do Império, com a porra de um herói americano no meio do Japão, pagando de herói americano, né? Posso estar sendo preconceituoso, pode ser um filme ótimo, né? Eu gosto muito do Tom Cruise, né? Quando ele não tortura a família dele com aquela religião pseudagem idiota dele lá, mas me incomodou. Mas eu não sei, essas questões são complicadas, eu tenho muito pouca certeza sobre isso. E respondendo novamente a pergunta fundadora desse vídeo, será que Ghost in the Shell estaria praticando whitewashing, né, nessa produção yankee norte-americana, junto com o pessoal do Japão, junto com o pessoal da Nova Zelândia lá da Weta Digital, que eles estão fazendo trabalho do caralho de computação gráfica? Eu vou responder com cautelosíssimo, né, e desconfiado talvez. O filme ainda não saiu, né, eu ainda tô com o pé atrás, mas eu acho que tem coisa muito pior do que colocar a Scarlett Johansson na cara da Major Kusanagi. Quer um exemplo? Quer transformar uma história
filosófica, uma história densa como Ghost in the Shell, colocar numa formulinha de filme de super-herói, né, aproveitando a vibe de cultura nerd, fazendo um filminho, né, pra abrir uma franquia, pra fazer caça-níquel, pra ganhar muito dinheiro, pra fazer outro filme, aí depois eles vão cagar Akira. Tão doido pra cagar Akira também, que é um filme que é outra história, né, acontece no Japão, num Japão do futuro pós-guerra, né, com japoneses. Akira, não mexam em Akira, por favor. Então é isso, eu acho que cagar a filosofia do filme, transformar Ghost in the Shell em mais um filminho pra competir com a Marvel, né, seria muito pior do que colocar Scarlett Johansson no papel de um ciborgue. Mas o filme vai sair aí, tô doido pra ver, tomara que eu não me decepcione. Eu não espero um filme que seja melhor do que o original, eu não espero um filme que seja aos pés do original, mas se for uma justa homenagem, eu saio do cinema feliz. E você? Você vai ver o filme? Você já viu o filme? Você veio do futuro e viu o filme? Conta pra gente aí, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu errei feio e o que é que vocês acham? Ghost in the Shell fará whitewashing? Ghost in the Shell fez whitewashing? Maestro Boggs vai aprender a falar a porra dessa palavra daqui a uma semana? Cantinho do Spam. É isso aí, galera, no Cantinho do Spam de hoje, nada de muito especial pra dizer, a não ser agradecer o pessoal aí que participou da vaquinha. A gente ultrapassou a meta, né, Dilma? Nós dobramos a meta. Então eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu prometo fazer o melhor possível com a grana que vocês colocaram na mão da gente. E sim, eu vou fazer um vídeo prestando contas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se todos. Se você se inscreveu, dá uma clicadinha aí nesse sininho aí para receber as notificações. Você sabe que o YouTube anda miguelando as notificações no feed de inscrição, né, do YouTube. E siga minhas redes sociais. Tem vários canais, inclusive, que eu recebo melhor. Tenho mais notícia pelo Twitter do que pelo YouTube. Eu acho que o Twitter é a melhor rede para você seguir produtores de conteúdo. Mas também tem o meu Facebook pessoal, a fanpage do Hangout da Groselha, a fanpage do Iconoclastia Incendiária. Visite também o canal do Hangout da Groselha, onde eu e os meus amigos, a gente faz conferências todo domingo, mais ou menos, às 21h30. Se você já é fã da Groselha, visite o grupo do Hangout da Groselha. A gente demora um pouquinho para aprovar os membros, né? Porque a fila é grande. Só, por favor, depois você entrar, ler as regras, né? A galera fica tomando ban lá à toa. É uma diversão da ban. E uma beija do Boggs.